Bom dia, vamos dar início a mais uma devocional. Hoje, sexta-feira, 12 de junho de 2020, 73º dia da nossa quarentena. Estamos tratando sobre os símbolos da fé reformada, especialmente a confissão belga. Hoje, o 8º artigo da confissão belga. Vamos orar? Ó Deus, prepara o nosso coração, a nossa vida para a leitura da Tua Palavra, para o estudo dessa confissão que tem apoio exclusivamente na Bíblia, e que assim possamos aprender a sermos fiéis, leais, compreendendo a Tua vontade, a forma com que o Senhor deseja ser adorado e louvado, e isso, além de redundar em glórias ao Teu nome, traga benefício também a nós. Pedimos a Tua direção, a bênção sobre as famílias que estão conosco nesse momento. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Antes de começar, quero deixar esse versículo de Marcos 1, 10 a 11, como a tarefa do 8º artigo, tá bom? Essa vai ser a tarefa. Qual será? Ler esse versículo que eu vou ler agora e extrair daqui a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o 8º artigo que nós vamos tratar hoje fala sobre a Trindade, tá bom? Diz assim o texto que está aqui, e eu vou ler para se alguém não estiver conseguindo visualizar. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Tá? Então essa é a perguntinha da gincana. Muitos estão participando, tem sido bênção para nós. E se você quiser começar agora, pode começar também, não tem problema, né? É bom participar. Então você vai extrair daí aonde está o Pai, onde está o Filho, onde está o Espírito Santo. Por quê? Porque chegou a hora, depois da confissão belga, falar bastante sobre a palavra, então falar sobre a Trindade, um só Deus, 3 pessoas. Por que embasar bastante ou falar bastante sobre a palavra? Artigo 3, 4, 5, 6 e 7. Porque falar sobre Trindade não é uma coisa tão simples. A nossa mente, o nosso raciocínio caído, desde o Éden, não consegue compreender perfeitamente o ser de Deus. Nós compreendemos aquilo que nos foi dado a conhecer, como Deus se manifestou na Bíblia, através dela. Mas todo o ser de Deus é incompreensível à mente humana caída. Então, como falar sobre a Trindade de forma muito clara? É difícil, mas a Bíblia atesta a presença da Trindade. Assim como o vento, eu não consigo te mostrar o vento, mas eu consigo sentir o vento. Ele está presente, o ar está aí. Então a Trindade está presente, ela existe. A Bíblia declara isso de forma muito clara. Talvez nós não consigamos entender ou compreender completamente como um só Deus e 3 pessoas. Mas vamos tentar, conforme a Bíblia nos deixa compreender. Tá bom? Então diz assim na confissão belga, artigo 8, ou 8º, como você preferir. Conforme esta verdade, cremos em um só Deus, que é um único ser, em que há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas são realmente, desde a eternidade, distintas conforme os atributos próprios de cada uma, e guarde isso, distintas conforme os atributos, não distintas em essência, mas distintas conforme os atributos de cada uma. Mas elas estão lá, registradas no livro bíblico, na Escritura Sagrada. Tá? Que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ótimo, era para ir fazer discípulos de todas as nações e batizar em nome do Pai? Só em nome do Filho? Do Pai e do Espírito Santo, do Filho não. Então veja, é no nome dos 3, para mostrar que não há autoridade maior do que a outra entre a Trindade, entre o único Deus. Em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 têm a mesma autoridade. Tá? 1 João 5, 7. Pois há 3 pessoas que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Isso. Viu que o finalzinho diz que os 3 são um.
a mesma coisa, um único Deus. Aí está o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, porque a palavra, referência ao Logos, ou ao Verbo. Logos é a palavrinha grega no Novo Testamento, que significa palavra ou verbo, que faz referência a Jesus, lá no Evangelho de João. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, mas é como se dissesse, 3 dão testemunho no céu, Pai, Filho, ou a palavra, e Espírito Santo. Esses 3 são um. E deve ser compreendido que são um, porque algumas seitas que se dizem evangélicas vão depreciar principalmente a pessoa de Jesus Cristo, dizendo que ele é uma criatura, ou um semideus, ou a melhor das criaturas, mas não é Deus. E não encontram base bíblica para isso. O que eles fizeram? Mudaram o texto bíblico. Isso que é o pior, né? Mas isso nós já tratamos. Aquele que mudar o texto bíblico, acrescentar ou retirar, nós já vimos nos artigos anteriores. Outro problema de não entender que os 3 são um em autoridade e poder e glória é quando algumas igrejas evangélicas hoje em dia contemplam mais o Espírito Santo do que o Pai ou o Filho. Então, são igrejas que têm como lema o Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse maior que o Pai e que o Filho. Não, são iguais. Não há como ter um símbolo maior entre eles, porque os 3 são um, tá bom? O Pai é a causa, a origem, o princípio de todas as coisas visíveis e invisíveis. Lembra que é em atributos que nós estamos tratando. O Filho, diz o texto, é o Verbo, a sabedoria, a imagem do Pai. O Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, procede porque ele vem fazer o seu trabalho depois, né? Jesus foi assunto aos céus e manda um outro Consolador, o Espírito Santo. Mas não que ele procede como se viesse depois, já era desde o início, tá? Mas no seu trabalho, no seu atributo, ele vem fazer depois. Ele é eterna força e poder. Veja que os 3 são um desde o princípio. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Isso. O homem foi feito à imagem de Deus, mas o verbo aí é primeira pessoa do plural. Façamos, nós façamos, né? Ou façamos nós, no imperativo. Pai, Filho e Espírito Santo. Não é só um que está na criação, é a Trindade. Façamos, está no plural. Simples assim de compreender. João 1, 14, depois o versículo 3 também. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Falando de Jesus como o Criador também. Então, algumas pessoas pensam, o Pai é o Criador, o Filho é o Salvador, o Espírito Santo é o Consolador. Você pode até fazer essa divisão didática para entender os atributos, né? O trabalho de cada um. Mas, em essência, não. Todos estavam na criação. Todos estão desde o início. Todos são eternos. O texto diz isso. Sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. A criação dependeu dele. Esse texto de João 15, 26, que eu vou ler, diz assim: quando, porém, vier o Consolador, palavras de Jesus, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então Jesus está falando que o Espírito procede do Pai, não em procedência depois do Pai, mas é porque vem da mesma essência do Pai. É o próprio Pai e o Filho também na pessoa do Espírito agora, tá? Mas não é procedência de ser gerado depois, ser criado depois. É procedência no sentido da mesma essência do Pai, tá bom? Continuando a confissão belga, diz assim: esta distinção não significa que Deus está dividido em 3, pois a Sagrada Escritura nos ensina que cada um destes 3, Pai, Filho e Espírito Santo, tem a sua própria existência distinta por seus atributos. Então tem a sua própria existência distinta pelos seus atributos. Continuando. De tal maneira, porém, que essas 3 pessoas são um só Deus. Nós já lemos alguns textos. É claro, então, que o Pai não é o Filho e que o Filho não é o Pai, que também o Espírito Santo não é o Pai ou o Filho. Tá? Em atributos, eles são 3. João 10,30 diz o quê? Eu e o Pai somos um. Isso, Jesus dizendo,
Como é que eu e o Pai somos um e somos diferentes? Não, é só no trabalho, em que cada um planejou fazer. Então foi decidido na Trindade, na reunião da Trindade, do próprio Deus, olha, eu vou me encarnar, então eu vou salvar. E eu vou depois consolar, vou estar trazendo consolo aos corações, vou regenerar esses corações como o Espírito que sou. É isso, tá bom? João 14, outra prova que Jesus dizia que ele também era o Pai, ou seja, ele também era o Deus Pai, ele também era Deus. João 14, 8 e 9. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Já pensou? Filipe chega para Jesus e fala, mostra-me o Pai. Não está vendo? Quem me vê, vê o Pai, porque é a mesma essência, é a mesma coisa. É só no trabalho que é diferente. Tá? Uma das formas de... Agora não é confissão belga, eu estou só te ajudando aí a entender essa questão da Trindade. Uma das formas de chegarmos próximos à compreensão da Trindade, facilmente descrita, porque nós já lemos que existe, e de difícil compreensão, obviamente pela queda, é nós pensarmos nos termos ontologia, que é a essência do ser, e economia, que é o trabalho desse ser. Tá? Então, ontologia, que é a essência, Pai, Filho e Espírito Santo, é a mesma essência, eles são um. Tá? Ninguém é maior entre si, a mesma substância, mesmo espírito, como você quiser chamar, é uma coisa só, a mesma essência. Tá? Porém, quanto à economia, que é o trabalho, nós dividimos didaticamente dessa forma. Primeira pessoa, que é o Pai, que é a obra no homem. Segunda pessoa, que é o Filho, que é a obra pelo homem. E a terceira pessoa, o Espírito Santo, que é a obra no homem. Tá? Então, a obra do homem, a obra pelo homem e a obra no homem, de consolo, de regeneração. Tá? Voltamos para a confissão belga. Entretanto, estas pessoas, assim distintas, não são divididas nem confundidas entre si, porque somente o Filho se tornou homem, não o Pai ou o Espírito Santo. O Pai jamais existiu sem seu Filho e sem seu Espírito Santo, pois todos os três têm igual eternidade no mesmo ser. Não há primeiro nem último, pois todos os três são um só, em verdade, em poder, em bondade e em misericórdia. João 1 e 2 diz o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Isso, dizendo de novo, mais um texto que mostra a Trindade unida em uma só causa, criando, estabelecendo todas as coisas, porque é assim que a palavra de Deus nos diz. Então nós cremos em um só Deus, em uma só essência, e quanto ao trabalho, divide em três pessoas, em três trabalhos. O trabalho de criar as coisas do homem, o trabalho no homem, que é o sacrifício, ou melhor, pelo homem, que é o que Jesus fez, o sacrifício, e o trabalho no homem, que é a regeneração efetuada pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? Ok, vamos cantar e amanhã nós conversamos um pouco mais, tá bom? Por causa do tempo também. Esse cântico, ele diz no final: ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. É um dos cânticos que atestam a Trindade de Deus, bem conhecido. Cante conosco e comece ou termine o seu dia. Eu sei que alguns estão fazendo a devocional à noite. Então comece ou termine o dia consagrando sua vida a Deus e dizendo que Ele é o Deus trino. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor. Vida
nós te louvamos, meu Deus, e te agradecemos. Por mais esse dia, Pai, podemos estar junto a Ti, ó Pai, junto com as nossas famílias, ó Deus, te louvando, ó Pai. E te agradecendo pelo Teu cuidado, ó Deus, pelo Teu amor por nós, ó Deus. Rogamos que o Senhor continue com a nossa igreja, continue nos direcionando, ó Pai, nos dando sabedoria, Deus, para enfrentar esses dias. E a certeza, Pai, de que o Senhor é soberano e cuida de tudo, ó Pai. Te agradecemos em especial nesse dia pela vida da Rafinha, Deus, que completa mais um ano de vida. Que ela possa, Deus, continuar crescendo, ó Pai, amando o Senhor, ó Pai, testemunhando da Tua graça, ó Pai, da Tua misericórdia. Fica com cada um de nós, ó Deus. Cuida das nossas famílias, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.